Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair o sucesso como um ímã, enquanto outras vivem presas no mesmo lugar, ano após ano? A verdade é simples e brutal. O sucesso não persegue ninguém. É você quem precisa se tornar a pessoa que ele quer alcançar. E Napoleon Hill sabia exatamente como fazer isso. Os hábitos vencedores não são mágica, são ciência aplicada, e hoje você vai descobrir como aplicá-los na sua vida. Mas só continua aqui quem realmente quer mudar de verdade. Então me diz, você está pronto para parar de se sabotar e se transformar na pessoa que o sucesso procura? Se sim, fica comigo até o final. Porque este vídeo pode ser o ponto de virada que você esperava há muito tempo. E já curte esse vídeo agora. Você já ouviu falar em Pense e Enriqueça? Esse livro não é apenas um best-seller, é uma das obras mais influentes da história sobre realização pessoal e sucesso. E o nome por trás dessa obra-prima é Napoleon Hill, um homem que começou sua jornada na pobreza absoluta e se transformou em uma das maiores referências mundiais no desenvolvimento pessoal. Mas por que ele é tão respeitado? O que torna suas ideias tão impactantes, mesmo depois de quase um século? Hill nasceu em 1883, numa cabana simples nas montanhas da Virgínia, nos Estados Unidos. Ainda jovem, começou a trabalhar como jornalista, escrevendo para jornais locais. Foi justamente nesse papel que seu destino deu uma guinada. Um dia, ele recebeu a tarefa de entrevistar um dos homens mais ricos e bem-sucedidos do mundo, Andrew Carnegie. Mas Carnegie não queria apenas dar uma entrevista. Ele viu algo especial em Hill e o desafiou a passar mais de 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas da época, como Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, entre outros. Hill aceitou. E o resultado foi uma fórmula de sucesso construída com base em entrevistas, observações e experiências diretas com os maiores realizadores do seu tempo. A partir dessas descobertas, ele desenvolveu princípios que, segundo ele, funcionam para qualquer pessoa disposta a aplicá-los com disciplina e fé. Mas aqui vai algo que pouca gente sabe. Antes de ser um autor reconhecido, Hill enfrentou muitos fracassos. Ele foi à falência diversas vezes, teve negócios que não deram certo e enfrentou críticas severas. E ainda assim, não desistiu. Pelo contrário, ele usou cada queda como combustível para entender ainda mais a mente humana e como ela pode ser treinada para alcançar qualquer coisa. Esse é o ponto central da filosofia de Napoleon Hill. O sucesso é uma ciência mental. Não é apenas sorte, talento ou herança, é comportamento. São decisões conscientes, são hábitos moldados diariamente. E o mais fascinante disso tudo, Hill não escrevia baseado apenas em teoria. Ele viveu cada princípio, testou em sua própria vida e viu os resultados acontecerem, tanto nos altos quanto nos baixos. Muita gente conhece o livro Pense e Enriqueça, mas poucos sabem que ele é apenas a ponta do iceberg. Hill escreveu mais de 10 obras, todas focadas em como transformar a mente em uma ferramenta poderosa para a realização. E seu maior legado talvez seja esse: mostrar que qualquer pessoa, não importa de onde veio ou o que passou, pode alcançar níveis extraordinários de sucesso, desde que esteja disposta a pagar o preço. E aí, você já conhecia essa parte da história de Napoleon Hill? Já tinha ouvido falar sobre o desafio de Carnegie, ou que Hill passou mais de 2 décadas estudando o sucesso dos maiores gênios da história? Me conta nos comentários. Quero muito saber como essa história está impactando você até aqui. Agora que você já entende quem foi Napoleon Hill e por que ele se tornou uma autoridade mundial quando o assunto é sucesso, chegou o momento de mergulhar em um dos pilares centrais da sua filosofia: os hábitos. E aqui vai uma verdade que pode incomodar muita gente. O que você vive hoje
é resultado direto dos seus hábitos. Sim, tudo que você tem ou deixa de ter, tudo que você é ou ainda não se tornou, nasceu de padrões que você repete, consciente ou inconscientemente, todos os dias. Hill foi um dos primeiros pensadores a tratar o sucesso como consequência de um conjunto de ações rotineiras, e não como um golpe de sorte ou privilégio. Para ele, a mente é como um campo fértil, e os hábitos são as sementes que você planta ali. Se você cultiva o hábito da procrastinação, da dúvida, da autossabotagem, vai colher resultados fracos, confusos, frustrantes. Mas se você semeia disciplina, fé, pensamento positivo e ação constante, inevitavelmente colherá progresso, oportunidades e, claro, sucesso. E o mais poderoso dessa ideia é que você pode mudar seus hábitos a qualquer momento. Hill dizia que o ser humano tem o incrível poder de reprogramar sua mente. E isso começa pela repetição deliberada de novos comportamentos. Não é fácil, não é rápido, mas é possível e totalmente transformador. Ele chamava esse processo de autodomínio, um verdadeiro treinamento da mente para agir de forma intencional, em vez de seguir no piloto automático. Outro ponto brilhante da filosofia de Hill é que ele não separava mente e ação. Para ele, pensar corretamente e agir corretamente eram partes do mesmo processo. Não adianta cultivar pensamentos positivos se suas atitudes continuam sabotadoras. Da mesma forma, não basta agir se por dentro você se sente um fracassado. É a combinação entre pensamento e ação, consolidada por hábitos consistentes, que leva à realização pessoal. E quando falamos de hábitos segundo Napoleon Hill, não estamos falando apenas de acordar cedo ou fazer listas de tarefas. Ele falava de hábitos mentais profundos, como a forma como você lida com adversidades, como reage diante do medo, como se comunica com sua própria mente e como se mantém firme nos seus objetivos, mesmo quando tudo ao redor desmorona. São esses hábitos invisíveis, mas constantes, que moldam seu destino. A maior parte das pessoas negligencia isso porque estão presas na ilusão do imediato. Hill nos convida a pensar no longo prazo, a entender que hábitos são investimentos emocionais e comportamentais que acumulam juros com o tempo. É por isso que, ao estudar os maiores vencedores da história, ele percebeu que todos eles tinham em comum a disciplina de repetir comportamentos construtivos dia após dia, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando ainda não havia resultados. Essa percepção muda tudo, porque se o sucesso é construído sobre hábitos, então ele deixa de ser inalcançável. Ele deixa de ser coisa de gente sortuda e passa a ser uma consequência lógica de ações bem escolhidas. E isso coloca o poder de transformação completamente nas suas mãos. Imagine tentar atravessar o oceano sem mapa, sem bússola, sem direção. Provavelmente, você passaria anos à deriva, girando em círculos, enfrentando tempestades sem saber sequer se está mais perto ou mais longe do seu destino. É exatamente assim que muitas pessoas vivem a própria vida, sem um objetivo claro, apenas reagindo às ondas do dia a dia, esperando que o sucesso, por algum milagre, as encontre. Napoleon Hill, com toda a sua experiência e pesquisa, foi enfático. Ninguém alcança o sucesso verdadeiro sem antes estabelecer um propósito definido. Esse é o primeiro e talvez o mais importante hábito que ele ensina. Tenha um objetivo dominante, claro, específico. Não basta dizer, quero ser rico, quero ter sucesso ou quero ser feliz. Isso é vago, genérico, e a mente não responde com força a ideias vagas. Hill dizia que o subconsciente é como um servo poderoso, mas cego. Ele só pode agir com eficiência quando recebe ordens diretas. E ordens diretas são objetivos formulados com clareza, paixão e certeza. Mas o que exatamente é um objetivo dominante?
É uma meta que queima dentro de você. É algo que faz seu coração bater mais forte só de pensar. Algo que vai muito além do desejo superficial. É um chamado. Quando você define esse tipo de objetivo, tudo ao seu redor começa a se organizar em função dele. Sua mente filtra informações, suas emoções se alinham, suas decisões ficam mais objetivas. Você para de desperdiçar energia com o que não importa e passa só a focar no que realmente move você para frente. Hill também nos ensina que essa definição não pode ser teórica. Ela precisa ser escrita, lida todos os dias, visualizada, sentida como se já estivesse acontecendo. E aqui entra um detalhe poderoso. Ele recomenda que você estabeleça não apenas o que quer, mas também o que está disposto a dar em troca. Porque toda conquista exige um preço. Pode ser tempo, estudo, esforço, desconforto, mas é preciso estar consciente disso desde o início. Sucesso não vem de graça, e está tudo bem. Isso torna a jornada mais valiosa. Outro ponto fundamental: seu objetivo não precisa fazer sentido para ninguém além de você. Muitas vezes, ao declarar seus sonhos, você vai ouvir críticas, vai parecer ambicioso demais, vai gerar incômodo nas pessoas que ainda vivem sem direção. Mas Hill reforça: você não precisa da aprovação de ninguém para começar. Precisa apenas de clareza e compromisso com aquilo que realmente quer. Esse hábito de estabelecer um propósito definido é como acender um farol interno. Ele te guia nas decisões mais difíceis, te mantém firme quando os resultados demoram e serve como um lembrete diário de que você está construindo algo maior. Sem esse foco, a mente se dispersa, o medo toma conta, e qualquer dificuldade parece um motivo para desistir. Mas com um objetivo dominante, até os obstáculos passam a fazer sentido, porque você sabe para onde está indo. Agora, olha para a sua vida com sinceridade. Você tem um objetivo claro ou está apenas apagando incêndios todos os dias? Você sabe exatamente o que quer conquistar nos próximos 5 anos ou está se deixando levar pela maré? Hill nos desafia a parar tudo, olhar para dentro e definir com todas as letras o que queremos da vida, porque só assim é possível ativar todo o poder da mente em direção à conquista. Você já percebeu como algumas pessoas entram em uma sala e automaticamente parecem ter uma presença diferente? Como se carregassem uma energia de certeza, de confiança, de que estão exatamente onde deveriam estar? Isso não é arrogância. Isso é fé inabalável em si mesmo, o segundo hábito fundamental segundo Napoleon Hill. E não estamos falando de fé religiosa, mas sim de uma crença firme e profunda na sua própria capacidade de realizar o que deseja. É a certeza interior de que você é capaz, mesmo quando o mundo duvida, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Hill descobriu que todos os grandes realizadores que ele estudou tinham esse traço em comum. Eles acreditavam neles mesmos com uma força quase sobrenatural. E essa fé não vinha dos resultados, mas sim de dentro. Antes de qualquer conquista externa, havia uma convicção interna: eu vou conseguir. E essa certeza movia montanhas. Mas vamos ser honestos, ter essa fé em si mesmo não é algo automático. A maioria das pessoas foi condicionada, desde cedo, a duvidar da própria capacidade. Frases como: isso não é para você, você sonha alto demais, não tem talento suficiente, foram sendo repetidas tantas vezes que acabaram se enraizando no subconsciente. E o pior, essas crenças acabam se tornando realidade, não porque são verdadeiras, mas porque a pessoa passa a agir como se fossem. Napoleon Hill sabia disso. E por isso, ele desenvolveu um exercício simples, mas poderoso, para reverter esse padrão. Ele orientava seus leitores a repetirem afirmações positivas todos os dias como: eu tenho a capacidade de alcançar o sucesso. Eu acredito em mim. Eu ajo com confiança e determinação.
No início parece bobo, mas à medida que você repete, com emoção e intenção, algo começa a mudar dentro de você. Sua mente começa a aceitar essa nova identidade. E com o tempo, você começa a agir como essa pessoa confiante. Essa fé é o combustível que mantém você em movimento quando tudo parece difícil. Quando os resultados ainda não apareceram. Quando as portas se fecham. É ela que te impede de desistir no primeiro obstáculo. Porque a verdade é que quem acredita em si mesmo encontra uma maneira. Quem duvida, encontra desculpas. Hill dizia que essa fé é construída através da repetição de pensamentos positivos, visualizações do sucesso e, principalmente, ações consistentes. Cada pequena vitória reforça sua confiança. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, você constrói autoestima. E pouco a pouco, essa fé deixa de ser algo que você tenta forçar e passa a ser parte de quem você é. Se você está curtindo esse vídeo até aqui, aproveita agora para deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos transformadores como esse. E claro, fortalece nossa conexão aqui. Você me mostra que está comprometido com sua evolução. Lembre-se, sem fé em si mesmo, todo o resto desmorona. Você pode ter planos, metas, ideias brilhantes, mas se no fundo não acredita que é capaz, nada se sustenta. O hábito da autoconfiança é como a base de uma construção. Quando está firme, você pode crescer o quanto quiser. Mas se estiver rachada, qualquer vento derruba tudo. Você já percebeu que a forma como você pensa muda completamente a forma como você age? E mais do que isso, a forma como você enxerga o mundo ao seu redor? Segundo Napoleon Hill, o pensamento positivo não é apenas uma atitude bonita ou otimista. É uma força ativa, um verdadeiro campo de energia mental que atrai circunstâncias semelhantes às emoções que você mais alimenta. E ele não estava exagerando. Hill acreditava e provava com base em suas entrevistas com centenas de pessoas bem-sucedidas que pensamentos carregados de emoção geram vibrações, e essas vibrações moldam a realidade. Isso soa quase como magia para algumas pessoas, mas na verdade é pura ciência mental. Quando você pensa de forma positiva, seu cérebro libera substâncias como dopamina e serotonina, que influenciam suas ações, seus relacionamentos e até o seu desempenho. O pensamento positivo, então, não é negar a realidade ou fingir que tudo está bem. É escolher conscientemente interpretar e reagir aos fatos com uma mentalidade construtiva. É treinar a mente para focar nas possibilidades, nas soluções, no que pode ser feito, ao invés de se afundar no "e-se", no medo, na dúvida, na vitimização. Hill reforçava que o tipo de pensamento que você cultiva com mais frequência se torna uma crença dominante, e essa crença molda suas ações. Se você acredita que o mundo é escasso, que as oportunidades são poucas, que você não nasceu para vencer, então seu comportamento seguirá esse roteiro. Mas se você acredita que é capaz, que há abundância, que há caminho, mesmo quando ainda não vê, então suas ações se alinham a essa fé e os resultados começam a mudar. A grande questão é: como mudar esse padrão mental? Como quebrar anos de pensamento negativo, autossabotagem e limitação interna? A resposta começa na reprogramação da mente. Um processo intencional que envolve conhecimento, prática diária e as ferramentas certas. Muitas pessoas acham que basta pensar positivo por alguns minutos e esperar o universo fazer o resto. Mas Hill sabia que era muito mais profundo. Era preciso instalar novos padrões mentais, alimentar-se de conteúdo transformador, mudar a forma como se fala com o próprio cérebro. E é exatamente isso que alguns métodos atuais ensinam com profundidade. Aliás, tem algo que eu quero te mostrar. Não agora,
Mas assim que esse vídeo terminar, dá uma olhada no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Ali tem um conteúdo especial que se conecta muito com o que a gente está falando aqui. Como reprogramar a mente usando os mesmos princípios de Hill, mas com o apoio da ciência moderna, PNL, neurociência e física quântica. Não é para qualquer um, é para quem quer levar isso a sério de verdade. Mas voltando, pense no seguinte: quantos pensamentos você teve hoje que te colocaram para cima? E quantos te puxaram para baixo? Quantos foram focados em soluções? E quantos te fizeram sentir medo, dúvida ou desânimo? Essa proporção revela muito sobre a vida que você está construindo. Napoleon Hill nos convida a fazer esse raio-x mental todos os dias. Porque aquilo que você pensa com consistência se torna, inevitavelmente, a sua realidade. Você já reparou que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo não são necessariamente as mais inteligentes ou as mais talentosas, mas elas têm algo em comum: disciplina diária. Napoleon Hill deixou isso claro como cristal: sem autodisciplina, até os melhores planos se desintegram. O sucesso exige esforço contínuo, e isso só é possível quando você desenvolve o poder de controlar a si mesmo, mesmo quando a vontade é desistir. E aqui vai uma verdade que muita gente evita encarar. Você nunca vai se sentir motivado todos os dias. Ninguém sente. Nem mesmo os gênios, os líderes, os atletas, os bilionários. A diferença é que essas pessoas agem mesmo sem vontade. Elas aprenderam a não depender de estados emocionais para fazer o que precisa ser feito. Elas confiam no poder da disciplina. Uma escolha diária de manter o foco, seguir o plano e honrar compromissos consigo mesmas. Hill dizia que a autodisciplina começa pela mente. Antes de dominar o relógio, o corpo ou os hábitos externos, é preciso dominar os próprios pensamentos. É conseguir dizer não para o prazer imediato em nome de um resultado maior lá na frente. É deixar o sofá para ir estudar. É levantar da cama mesmo quando a vontade é ficar. É recusar a distração e escolher a ação. Mas como desenvolver esse hábito se você sente que sempre desiste no meio do caminho? Hill ensinava uma técnica simples, mas poderosa: comece pequeno. Escolha um ato de disciplina por dia. Pode ser acordar no mesmo horário, evitar redes sociais por algumas horas, terminar aquela tarefa pendente. O que importa não é o tamanho da ação, e sim a mensagem que você envia para o seu cérebro. Eu cumpro o que prometo. E quanto mais você repete isso, mais forte se torna. A autodisciplina vai deixando de ser esforço e começa a virar parte da sua identidade. E quando isso acontece, algo mágico começa a surgir: autoconfiança. Porque você passa a confiar em si mesmo, na sua palavra, na sua capacidade de manter o rumo, mesmo em dias ruins. E essa confiança se reflete em todas as áreas da sua vida: saúde, finanças, carreira, relacionamentos. Napoleon Hill sabia que a disciplina não era um talento. Era um músculo mental que qualquer um pode desenvolver. Mas assim como na academia era assado a academia, é a repetição diária que gera força. Não adianta querer tudo de uma vez e parar na metade. O segredo está na constância, no passo após passo, no compromisso com a evolução, mesmo quando ninguém está vendo. E para mostrar que você está levando isso a sério, vamos fazer o seguinte: comenta aqui embaixo a palavra disciplina. Isso vai te ajudar a se comprometer mentalmente com essa ideia e ainda me mostra que você está engajado até aqui. Sério, escreve aí, disciplina. Pode parecer simples, mas essa atitude pequena já ativa um novo padrão dentro de você. E lembre-se, não existe sucesso sem esforço, mas também não existe esforço sem recompensa. A disciplina é o elo que une a sua realidade atual à vida extraordinária que você pode e merece viver.
Agora vamos falar de um dos conceitos mais poderosos que Napoleon Hill trouxe para o mundo: o Mastermind, ou em português, a mente mestra. Esse é um dos hábitos mais subestimados por quem busca o sucesso, mas também um dos mais transformadores. Hill percebeu ao longo de suas entrevistas com os homens mais ricos e influentes da sua época que nenhum deles caminhava sozinho. Todos faziam parte de um círculo seleto de pessoas que compartilhavam o mesmo nível de ambição, visão e comprometimento com o crescimento. E aqui, não estamos falando de amizades comuns. Estamos falando de alinhamento mental e emocional. A mente mestra é um grupo. Pode ser pequeno, pode ser informal, onde cada membro contribui com suas ideias, experiências e energia mental, criando um campo coletivo de inteligência e poder. Segundo Hill, quando duas ou mais mentes se conectam em harmonia, algo novo nasce. Uma terceira mente, invisível, mas extremamente real e poderosa. Esse conceito pode parecer místico à primeira vista, mas pense bem. Quantas vezes você teve uma ideia melhor depois de conversar com alguém inspirado? Quantas vezes a solução de um problema veio enquanto você trocava ideias com alguém de confiança? Isso não é coincidência. Isso é mastermind em ação. Quando você se conecta com pessoas que pensam grande, você também começa a pensar maior. Suas limitações internas começam a ruir diante de novas possibilidades. O oposto também é verdadeiro. Quando você vive cercado de gente negativa, crítica, limitada, que só reclama e não age, sua mente começa a entrar no mesmo padrão. Sem perceber, você desacelera, começa a duvidar de si mesmo, perde o foco e se sabota. Hill alertava: se afaste do ambiente mental tóxico. Ele é silencioso, mas destrutivo. O que você absorve emocionalmente do seu círculo tem impacto direto nos seus resultados. É por isso que ele propunha que cada pessoa que busca o sucesso de forma séria crie, ou entre, em um grupo mastermind. Não precisa ser algo formal ou cheio de regras. Pode ser uma conexão com uma ou duas pessoas que compartilhem do mesmo propósito de crescimento. O importante é que haja confiança, troca, alinhamento de metas e estímulo mútuo. Hill explicava que o Mastermind também ajuda a manter a disciplina, a clareza e a fé nos momentos difíceis. Afinal, ninguém é forte o tempo todo. Às vezes você precisa de alguém que te lembre quem você é quando você mesmo esquece. Alguém que te puxe para cima, que te provoque, que te desafie a ir além. Isso não tem preço. É uma força invisível que te impulsiona mesmo quando a motivação interna fraqueja. E mais, quando você compartilha seus objetivos com pessoas comprometidas, você se sente responsável por agir. A exposição positiva funciona como um acelerador de resultados. Você não quer decepcionar, não quer ficar para trás. Isso gera um tipo de pressão saudável que te tira da zona de conforto e te empurra em direção ao que você disse que queria construir. Talvez você ainda não tenha esse grupo ao seu redor, mas isso pode mudar. Você pode começar aos poucos, se conectando com pessoas que estão na mesma sintonia, ou até mesmo criando o seu círculo, sendo você o agente dessa mudança. O importante é entender que você não precisa e não deve caminhar sozinho. A mente mestra é o que transforma uma boa intenção em realização concreta. E quando bem cultivada, se torna um dos maiores ativos da sua jornada de sucesso. Você pode ter os melhores objetivos, uma fé gigante, pensamentos positivos e até um grupo de apoio incrível. Mas se dentro da sua mente existem crenças limitantes profundas, você vai continuar travado, andando em círculos e sabotando os próprios resultados. Napoleon Hill sabia disso e dedicou grande parte de seus ensinamentos a mostrar como esses padrões ocultos são verdadeiros ladrões de sucesso. Eles agem em silêncio,
de forma sutil, mas com impacto devastador. As crenças limitantes são como programas rodando no fundo do seu sistema operacional mental. Elas foram instaladas lá na infância, nas experiências traumáticas, nas comparações, nos nãos que você ouviu repetidamente. Coisas como dinheiro é sujo, eu não sou bom o bastante, ninguém da minha família conseguiu. Não adianta tentar. E o problema é que, quanto mais essas ideias são repetidas e reforçadas ao longo da vida, mais elas se tornam verdades absolutas, mesmo sem serem verdadeiras de fato. Hill acreditava que uma das tarefas mais importantes de quem busca o sucesso é trazer essas crenças à consciência. Ele dizia: você não pode mudar aquilo que você não consegue identificar. Por isso, o primeiro passo é observar seus comportamentos automáticos. Toda vez que você procrastina, desiste no meio, se sabota, se compara, sente medo sem motivo, duvida de si mesmo. Há uma crença limitante atuando por trás. E elas são traiçoeiras porque, muitas vezes, vêm disfarçadas de bom senso. É melhor não tentar, vai que dá errado. Deixa para depois, agora não é o momento. Você não tem os recursos ainda. E quando você acredita nisso, a ação trava, a energia cai e a oportunidade passa. Hill ensinava que você precisa desafiar essas vozes internas, questionar a origem dessas ideias e reprogramar sua mente para criar novas referências internas. Eliminar crenças limitantes não é apagar o passado, mas sim ressignificar. É olhar para trás com outro olhar, entender que aquilo que te disseram ou que aconteceu não define quem você é, e que você pode escolher conscientemente um novo caminho. É um processo ativo, diário, que exige vigilância mental e vontade real de se libertar. Junto com as crenças, vêm os hábitos sabotadores, aqueles comportamentos que você repete mesmo sabendo que te fazem mal. Adiar tarefas importantes, buscar distrações, se alimentar mal, dormir tarde, gastar o que não tem, falar negativamente de si mesmo. Hill mostrava que esses hábitos são apenas reflexos das crenças. Mude a raiz, e os comportamentos começam a mudar também. E sabe qual é a boa notícia? Tudo isso pode ser reprogramado. A mente humana tem uma plasticidade incrível. Com as ferramentas certas, é possível substituir padrões limitantes por impulsionadores. É possível trocar o medo por ação, a dúvida por coragem, a escassez por abundância. Mas não acontece por acaso. A mudança exige consciência, decisão e prática consistente. Hill incentivava seus leitores a repetirem afirmações positivas, visualizações diárias, autossugestão e leitura constante de conteúdos edificantes. Ele sabia que, com o tempo, a mente se recondiciona. É como trocar o solo onde suas ideias crescem. Quando você limpa esse terreno mental, tudo começa a florescer com mais força. E você finalmente começa a agir como quem merece vencer. Porque você merece. Se você chegou até aqui, eu só posso te dizer uma coisa: parabéns. Pouquíssimas pessoas têm a disciplina, o foco e o comprometimento de permanecer até o fim de um conteúdo que exige reflexão, confronto interno e decisão de mudança. Isso já mostra que dentro de você existe uma força que talvez nem você saiba o quanto é poderosa. E é exatamente essa força que precisa ser despertada, cultivada e colocada em ação todos os dias, até que se torne parte da sua essência. Napoleon Hill nos deixou um mapa, um verdadeiro código para quem quer sair da média e construir uma vida de realização plena. Mas como todo mapa, ele só funciona quando você decide caminhar. Você pode rever esse vídeo, anotar os hábitos, refletir, mas se não agir, tudo isso vira apenas informação esquecida. E você não veio até aqui para se encher de mais conteúdo. Você chegou porque sente que já passou da hora de virar a chave.
Então, que tal a gente firmar um compromisso agora mesmo? Comenta aqui embaixo a palavra disciplina. Escreve essa palavra com intenção, com verdade, como se estivesse assinando um contrato consigo mesmo. Isso não é só para mim ver que você ficou até o fim. É para você deixar um marco, um sinal claro de que algo dentro de você mudou hoje. Se esse conteúdo te impactou de alguma forma, curte esse vídeo agora, porque isso fortalece o canal e me mostra que vale a pena continuar trazendo temas como esse. E claro, se inscreve se ainda não for inscrito. Aqui a gente fala sério sobre transformação pessoal, sem enrolação, sem promessas mágicas. Só estratégias reais, aplicáveis, que funcionam. E se você conhece alguém que está travado, preso em crenças que o impedem de crescer, compartilha esse vídeo. Às vezes, é exatamente disso que a pessoa precisa para começar a virar o jogo. Ah, e se você está pronto para dar o próximo passo, para sair do consumo passivo e entrar numa jornada prática de evolução, então assim que esse vídeo terminar, confere o primeiro comentário fixado. Lá eu deixei algo especial para você, o Código do Poder, um método completo que aprofunda tudo o que falamos aqui, com técnicas modernas de reprogramação mental, baseadas em PNL, neurociência e física quântica. É para quem quer quebrar de vez os bloqueios, instalar hábitos mentais de alto desempenho e criar uma nova realidade a partir de dentro. Não é motivação rasa, é transformação real. E para fechar com chave de ouro, o próximo vídeo já está na tela. Clica agora e continua sua jornada com a gente. A próxima peça do quebra-cabeça pode estar ali. Não perde o ritmo. Não quebra essa energia de crescimento que você construiu até aqui. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Isso já te coloca num grupo seleto. O grupo dos que não desistem, dos que querem mais, dos que estão dispostos a fazer o que for preciso para mudar de vida. E é esse tipo de pessoa que atrai o sucesso. Porque o sucesso não é questão de sorte, é uma consequência direta de quem você decide se tornar.